Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família em graça. Também de antemão eu quero convidar aqueles que só fazem assistirem os conteúdos lançados na plataforma do YouTube por esse canal. Eu convido vocês a participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando o seu like, compartilhando essas mensagens, deixando seus comentários com respeito, é claro, e juntos, e não esquecendo de deixar o like também, e juntos nós iremos continuar reinando em vida em perfeita vitória. Eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem. Já quero também de antemão desejar um bom final de semana para todos vocês e para todos os seus familiares, que tem como tema, esse tema de hoje é comunhão em Cristo pelo seu sofrimento. Comunhão em Cristo pelo seu sofrimento. E o texto principal se encontra aqui em Filipenses, capítulo de número 3, o versículo de número 9 e o versículo de número 10, que diz assim: Filipenses capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10 diz: E ser achado nele. Nele quem? Oh, glória! E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Oh, glória! A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Que palavra abençoada, meu irmão. Aí o versículo 10 diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Só até aqui. Que palavra abençoada, meu irmão. Meus irmãos, infelizmente, os nossos irmãos do sistema religioso, nada contra, nada pessoal, eles vivem num esterco religioso. E o que é um esterco religioso? É viver de misturas, viver em Moisés, é viver em Adão, é viver de medos, se condenando, é viver sem convicção daquilo que Cristo fez na cruz, pela fé nele. Então, meu irmão, o entendimento religioso tornou-se um esterco diante de Deus. E Paulo, tudo que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, tudo que Paulo aprendeu no que tange a lei, o zelo que Paulo tinha, Paulo considerou como esterco, como a gente vai ver aqui nesse mesmo capítulo 3 de Filipenses. Então, meu irmão, quem vive em Moisés é viver na lei de Moisés. Quando eu falo viver em Moisés, andar em Moisés, é viver de práticas, de obras da lei de Moisés. Então, quem vive ainda em Moisés, vive em adultério espiritual. Vive anulando a graça de Deus, o favor de Cristo na cruz. Entendeu? Quem vive ainda em Adão é viver debaixo de condenação. A transgressão adâmica, onde o pecado de Adão, ele destituiu todos aqueles que viveram o antes da cruz. Todos estavam vivendo debaixo de uma dívida adâmica. O pecado
adâmico entrou no mundo e todos foram destituídos. E Paulo faz lembrar aos irmãos ali da comunidade de Roma, onde existiam judeus e gentios, então, que eles, aqui, Paulo estava tentando lembrar que todos haviam pecados, todos eram culpados em Adão, todos estavam em dívida em Adão, a transgressão adâmica, e a lei dava força ao pecado. Mas Cristo na cruz, ele pagou a dívida e tornou-se um só povo, juntando judeus e gentios. Hoje, para Deus, para o Pai dos Espíritos, não existem mais judeus e gentios. Hoje ele se tornou tudo em todos. Não hoje, mas há 2000 anos atrás. Quando eu digo hoje, é para a gente viver hoje, unidos em Cristo. Então, pelo sofrimento de Cristo na cruz, ele trouxe essa comunhão. Ele trouxe de novo o homem, entendeu? De volta ao Pai. Se é que eu posso dizer isso, sim. Cristo foi a ponte. Cristo foi o alicerce. Cristo, ele trouxe de volta o homem ao Criador. Então, veja, quem vive ainda em Moisés, as práticas judaicas, é viver de esterco religioso. Quem vive ainda debaixo de condenação, de pecado, é viver a transgressão adâmica. E isso não existe mais. Então, observe, meu irmão, que não recebemos, digamos assim, nós não estamos, não é a palavra que eu quero dizer, nós não estamos em Moisés. Quem está em Moisés está em condenação. Entendeu? Então, essas pessoas, esses nossos irmãos do sistema religioso, eles não receberam a metanoia ainda, a transformação de mente, a ressurreição de mente. Então, o entendimento deles estão envenenados, sim, estão contaminados em Adão, estão contaminados em Moisés. Eles vivem ainda o Adão, eles vivem ainda o Moisés. O Adão, por causa do pecado, da transgressão adâmica, vive debaixo de condenação. E em Moisés, é fazendo as práticas judaicas, o cerimonialismo, é isso que eles vivem fazendo. Eu confesso que eu ia trazer outra mensagem, mas ontem minha irmã mandou um vídeo para mim dizendo que vai ter um apagão aí no Brasil, que se preparassem, porque uma missionária aí, uma profeta, meu irmão, eu disse, minha irmã, isso não existe. Se acontecer apagão, isso não se refere ao fim do mundo, o fim do planeta Terra, porque eles vivem assim, com medo disso acontecer. Não existe isso, meu irmão. O apagão sempre vai existir. O apagão não tem nada a ver com as profecias bíblicas ali, falado da segunda vinda do Filho do Homem, da parousia que aconteceu em 70. Entendeu? Então o entendimento religioso é um entendimento de esterco religioso. E Paulo, tudo aquilo que Paulo aprendeu, na lei, ele era zeloso, tudo que Paulo conhecia da lei, ele deixou para trás, ele largou tudo, como eu. Eu antes não tinha um entendimento hoje tão perfeito como eu tenho hoje eu tenho convicção disso. Entendeu? Ainda existia misturas onde eu estava, nada contra ninguém. Nada contra, meu irmão, nós apenas temos que ser humildes de reconhecer quando a gente erra, entendeu? Nós temos que reconhecer, ser humilde e voltar atrás e dizer, olha, eu errei nesse entendimento aqui, peço desculpa, porque a vida é de aprendizado, mas isso é para quem tem humildade, meu irmão. Quem não tem, não está nem aí. Então, o apóstolo Paulo, ele entendeu perfeitamente que as práticas que ele praticava antes, ali tudo era um esterco. Então, o zelo que ele tinha ali era um zelo religioso, era um esterco religioso. Então, Paulo, ele jogou tudo fora. Paulo, ele passou pela metanoia. Paulo, ele recebeu um outro entendimento, um entendimento onde os seus olhos abriram-se, os olhos do entendimento. É como nós hoje estamos vivendo um novo ciclo
um novo entendimento, uma metanoia que nós passamos e que nós hoje podemos ver, entendeu? E enxergar o verdadeiro evangelho, à luz desse evangelho. E Paulo jogou todo aquele entendimento, todo aquele aprendizado que ele havia aprendido fora. Entendeu? Então, observem aqui, olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 7. Eu não vou ler o capítulo 3 de Filipenses todo, porque vai ficar uma mensagem muito longa e eu quero ganhar tempo. Eu não quero deixar uma mensagem muito longa para cansar os meus, vocês aí que vão assistirem, não. Entendeu? Eu acho que vocês já observaram que a minha mensagem está sendo curta. Por quê? Porque uma mensagem muito longa se torna cansativo, tá entendendo? Então veja, no versículo 7, Filipenses capítulo 3, versículo 7 diz: mas o que para mim era lucro, Paulo dizendo ali, escrevendo para os irmãos de Filipenses, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Paulo diz, tudo aquilo que para ele era lucro, todo entendimento que ele aprendeu, tudo aquilo que era prática da lei, zeloso, tudo aquilo que ele fazia, para ele foi como perda. Para ele foi como perca, foi como perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo, para viver Cristo. Aí ele diz aqui no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda. Ele disse, considero tudo como perda. Aí ele diz assim, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, ô glória, por causa do conhecimento, do entendimento, da revelação que ele recebeu, que foi a ele dada gratuitamente, de graça, por graça, pela graça, ô glória. Aí ele continua aqui, ó. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Ele diz, por causa do amor, por causa do conhecimento, desse entendimento, ele diz, eu perdi todas as coisas. Aí ele diz assim, ó, e as considero como esterco. Em outras traduções diz refúgio, mas nessa aqui tem esterco. Ó, e as considero como esterco para ganhar quem? A Cristo. Então Paulo, ele considerava tudo aquilo ali, né, como perca por Cristo, né, pelo novo entendimento, e tudo que ele aprendeu, ele considerou como quê? Como esterco. Ele largou tudo, ele deixou tudo ali. Aí ele continua no versículo 9 e diz, e ser achado nele, ô glória, nós somos achados nele também. Por quê? Por quem? Através desse evangelho. Esse evangelho, ele me achou. Eu fui encontrado através desse evangelho, hoje com os olhos espirituais. Esse evangelho sem mistura, sem mistureba, sem fermento. Aí ele diz aqui, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Olha, não tendo justiça própria que procede da lei. Não era a justiça própria que procedia da lei que Paulo foi achado nele, em Cristo. Não. Aí ele continua, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Não foi, Paulo não foi encontrado nele, em Cristo, pela sua própria justiça, entendeu? Pelos seus próprios esforços humanos, obras meritórias e nem tampouco pelas obras da lei. Aí ele, olha o que ele diz aqui, ó. Senão a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus baseada na fé. A justiça que Paulo agora estava ali quando ele recebeu aquele entendimento, né? O seu chamado, entendeu? Não era mais a justiça da lei que ele aprendeu, não era a sua própria justiça, obra meritória, mas a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então era isso que Paulo estava aqui trazendo o entendimento para aqueles irmãos ali de Filipenses. Então, aí Paulo continua aqui, ó, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo teve o quê? Teve um poder
que trouxe de volta o homem que estava afastado de Deus, trouxe o homem de volta ao Pai dos Espíritos. Então veja, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, o poder da ressurreição, o sofrimento de Cristo trouxe a comunhão do homem para com Deus. E isso não é pela justiça da lei, não é pelas obras da lei, não é pelas obras meritórias do homem, mas pela justiça que procede de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Que palavra abençoada, meu irmão. A ressurreição de Cristo, onde muitos dizem aí que Cristo não ressuscitou. Ora, que é isso, meu irmão? Paulo está afirmando aqui, vamos ler novamente, ó. Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Cristo morreu e ressuscitou, sim. E a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, a morte de Cristo trouxe a comunhão entre o homem e Deus. Então, hoje não vivemos mais debaixo de condenação, debaixo de imperfeições, debaixo de eu tenho que fazer algo para Deus me aceitar, para o Pai me aceitar. Não, nós já fomos aceitos por eles. Por ele, ô glória. O favor de Deus, a graça de Deus, o favor, o amor incondicional de Deus juntou, trouxe novamente o homem de volta ao Pai. O homem que estava afastado. Mediante a fé pelo sofrimento de Cristo na cruz. Aí o homem hoje tem essa comunhão. Então, mas o sistema religioso, eles que praticam obras da lei, eles vivem debaixo de adultério no entendimento, de adultério espiritual, no que tange o entendimento. É isso que está acontecendo. Não vive a comunhão do Pai com o Pai dos Espíritos. Vivem comunhão, eles não vivem no descanso, no reino que já foi estabelecido, o reino que é espiritual, o reino que está em nós, na nossa mente, na nossa consciência. Então o sistema religioso, eles não entendem essas verdades, vivem de fardos pesados, vivem de práticas de obras mortas, vivem em condenação, vivem debaixo de condenação, ainda vivem em Moisés, ainda vivem em Adão, se condenando, e não desfrutam do descanso que há em Cristo, que ele fez mediante aquela cruz, o sacrifício de Cristo na cruz. Então, pela fé, pela justiça de Deus mediante Cristo na cruz, através do seu sofrimento, trouxe essa comunhão, trouxe essa união novamente para com o Pai. Então, eles não entenderam que em Cristo nós estamos completos, estamos perfeitos, não precisamos de nenhuma condicionalidade humana para ser aceito pelo Pai. Viver o descanso de Deus, viver o descanso em Cristo, é viver sem condenação, sem medo, sem culpa, sem querer se justificar, sem querer colocar nenhuma condição humana para ser aceito pelo Pai. Nós já fomos aceitos pelo Pai mediante o sacrifício de Cristo, mediante seu sofrimento na cruz, pela fé. Entendeu? Então, esse entendimento que chegou até nós hoje, nós jogamos tudo fora, largamos tudo para trás. Para nós era um esterco religioso. Quem vive em Moisés, quem vive em Adão, não vive no descanso do Pai. Eles vivem debaixo de condenação. Entendeu? Então, nós não vivemos em Moisés, nós vivemos em Cristo. Olha o que Paulo, para terminar, Paulo escreveu aqui em Colossenses, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, eu quero ler só um versículo, e eu quero terminar para que a mensagem não fique muito longa, amém? Olha, vamos ler só o versículo 13 e o 14, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim, ó, olha o que diz o 13, olha, vamos lá? E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação
do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, endureceram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, que em Cristo foi removido. Então, nós não estamos em Moisés, nós não vivemos em Moisés, nós não vivemos ainda debaixo da condenação da transgressão em Adão. Nós vivemos hoje em Cristo, com os olhos iluminados e a mente ativada de Cristo. Amém? Graça e paz, graça eterna. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Desejo a todos um bom final de semana para todos vocês e todos os seus familiares. E se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do nosso irmão Adailto, Ivanilto Cruz, canal Guerreiros da Fé, do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV, e do nosso irmão André Pimentel, canal Graça Pura. Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.